Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos seguir adiante, amém? Com as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Bom, o tema de hoje é libertação espiritual, princípios bíblicos. Então o tema de hoje ele está relacionado à libertação espiritual. O texto que o autor traz para nós aqui é Lucas 4, versículo 18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiramente, conhecer o quê? Os princípios bíblicos relacionados a esse assunto de libertação espiritual, a partir da experiência de Jesus com o endemoniado gadareno. A gente vai falar sobre isso. A gente vai perceber que nunca mais seremos os mesmos após um encontro transformador com o Senhor Jesus. Então, há uma evidência de transformação na vida da pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus. E na prática, o praticar, uma pergunta aqui para nós: quantas vidas oprimidas pelo diabo foram libertas pelo poder do Evangelho? Compartilhe as suas experiências, talvez a sua própria experiência de libertação espiritual ou de alguém próximo de você, ou alguém que você ouviu falar, conhece. Então é importante relatar esses testemunhos, que isso serve de experiência e edificação para a igreja, ok? Sigamos. Então assim, Mateus 8, de 28 a 34, diz assim, vamos lá. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Vejam que passagem tremenda de uma libertação instantânea de uma pessoa completamente possessa por demônios. Vamos à introdução. Diz assim, que a igreja, ela é a continuadora da obra de Cristo. Amém? Então, assim como Jesus, o Messias, ele foi ungido para libertar os cativos, né? Como diz o texto que nós lemos em Lucas 4:18, a gente leu aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem disse isso? Jesus. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então aqui a gente vê que é uma palavra de Jesus, ele dizendo isso, onde ele estava na sinagoga num sábado, onde ele pegou um livro de Isaías, abriu diante das pessoas que estavam ali presentes e leu uma palavra que estava escrita no livro de Isaías. Isaías 61:2 é exatamente a profecia que Jesus estava lendo. E é interessante nós lermos também o verso 21 de Lucas 4:18, quando
Jesus lê esse texto, ao término dessa leitura, vejamos aqui, Lucas 4, o verso 21, diz assim que quando Jesus terminou de ler, ele fechou o livro, entregou o livro para os ministros ali que estavam ali, todos ficaram com os olhos atentos em Jesus, e o verso 21 de Lucas 4 diz assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então vejam que interessante, aquilo que estava escrito em Isaías 61:2, Jesus ali na sinagoga abre o livro de Isaías, lê Isaías 61:2 e diz assim para aquelas pessoas que estavam ali: hoje essa palavra se cumpre. Ele dizendo: eu sou essa pessoa, eu sou aquele que tem o Espírito do Senhor sobre mim e Ele me enviou para libertar os oprimidos. E o que nós entendemos com essa introdução? Que nós, como igreja, também fomos chamados para dar continuidade a isso. A igreja recebe também esta unção para libertar os que estão em prisões espirituais, aqueles que estão cativos de mente e de coração. Jesus disse que assim como o Pai o havia enviado, ele também estava enviando os seus discípulos, ou seja, essa tarefa de libertar os cativos se estende a nós, igreja. Veja o que diz João 20:21. João 20:21 diz assim, quando Jesus aparece aos discípulos, João 20:21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Aqui é quando Jesus aparece aos discípulos após a sua ressurreição. Aí ele diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, ou seja, a missão de Jesus, que era proclamar liberdade, libertação aos cativos, né, trazer vista aos cegos, como diz aqui em Lucas 4:18, recuperar as pessoas da sua escravidão. Essa missão agora se estende à igreja. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, agora eu também vos envio, para vocês darem continuidade a esta missão. É importante a gente esclarecer algo. Aqui no texto que nós lemos de Mateus 8, 28 a 34, sobre o endemoniado gadareno, nós encontramos essa passagem também em outros evangelhos, né? O evangelho de Marcos, Lucas. Então, há uma diferença nas narrações, onde Mateus fala de 2 endemoniados, tá? Que é o texto que nós lemos aqui. Marcos e Lucas, eles relatam essa história falando apenas de um endemoniado. Aí fica a pergunta, né? Há uma contradição nisso? Não há contradição nenhuma. Tem gente que gosta de polêmica, né? Então, acabando com essa polêmica, é importante nós entendermos que Mateus, o que chamou a atenção dele foi o fato de serem 2 homens possessos. Aí ele escreveu os 2 homens possessos. Enquanto que o Marcos e Lucas, eles relatam porque o que chamou a atenção deles foi um homem. A história de um desses homens, eles se concentraram em um. Então não há contradição. É importante a gente entender que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinópticos. E o que significa isso? Eles são similares, semelhantes, têm histórias semelhantes, com uma mesma estrutura, com uma mesma sequência. Então são evangelhos que são semelhantes, com histórias iguais, contadas por pessoas diferentes, escrito por pessoas diferentes. Então Mateus relata 2 endemoniados, enquanto Marcos e Lucas,
um endemoniado. Não há contradição nisso. O que há é que são pessoas diferentes escrevendo, enquanto um se atenta ao fato de que haviam dois, os outros escritores, eles percebem que talvez um é o que chamou mais a atenção deles. Amém? A gente não tem que se deter nesse ponto, mas eu acredito que às vezes você, ao ler isso, você pode ficar com alguma dúvida, mas isso não é importante, não é relevante se são dois ou se é um. O importante nisso tudo é nós entendermos que havia pessoas, dois, um endemoniado, possesso com demônios, e Jesus trouxe libertação para aquela vida. Então, o fato é que muitas pessoas estão cativas por Satanás. Então, aquilo que nós lemos na Bíblia, esse texto que nós lemos aqui do endemoniado gadareno, não é algo que ficou no passado. Nós podemos entender e podemos ver nos nossos dias pessoas que também vivem nessa condição. Então, existem muitas pessoas que são cativas por Satanás e não conseguem tomar uma decisão. Isso é fato. E o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então existe uma escama nos olhos das pessoas que impedem que elas enxerguem a luz de Cristo. E essas escamas impedem que elas sejam libertas e vejam a verdade, né? Então Satanás aprisiona essas pessoas e elas ficam presas, acorrentadas, vivendo uma vida de escravidão. E nós, como igreja, nós temos que levar libertação aos cativos. Só que para nós levarmos libertação, nós também temos que ser pessoas libertas. Amém? Então a libertação, segundo os princípios bíblicos, ela precisa ser compreendida a partir desta lição que o autor trouxe para nós, 3 elementos importantes. Então a gente vai falar sobre esses 3 elementos relacionados a esse título de libertação. Importante a gente comentar aqui o quê? Que nós temos falado, né, ao longo dessas aulas sobre nós sermos cheios do Espírito Santo, certo? E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós também somos pessoas libertas. A busca pelo Espírito Santo, você buscar ser cheio desse Espírito, vai levar você também a ser liberto de tudo aquilo que ainda te aprisiona. Aqui nessas lições, nesses tópicos, a gente vai ver que nós precisamos buscar uma libertação completa nas nossas vidas, né? Não basta você só crer em Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo para que você experimente um processo de transformação na sua vida e de libertação total. Porque para que você seja usado para trazer libertação a outras pessoas, você também precisa ser liberto. Amém? Então, o primeiro tópico diz assim: a libertação visa restaurar plenamente o ser humano. Então, primeiramente, a gente precisa entender isso, que a nossa missão não é promover a nós mesmos, certo? E nem promover a nossa igreja, a placa da nossa igreja, uma denominação, e muito menos expor pessoas, certo? Então, há pessoas que precisam ser libertas e muitas vezes elas são expostas, né, publicamente, porque algumas igrejas, alguns pastores, eles acabam expondo, envergonhando as pessoas, né? Talvez para se promover, para promover a sua igreja, para promover a sua denominação, e acaba virando um show, né? Um talk show, acaba virando um show de libertação. Pessoas que
Às vezes a gente vê isso às vezes em programa de televisão, situações de exposição, onde você vê que não é o nome de Jesus que está sendo levantado, e sim o nome de uma igreja, o nome de um pastor, e uma pessoa está sendo exposta, uma pessoa está sendo humilhada, e muitas vezes, em alguns casos, às vezes nem é verdade, às vezes é uma interpretação. Infelizmente, isso acontece. E é importante que nós, como igreja, estejamos atentos a isso. Então, a gente precisa entender que a nossa missão não é nos promover. Amém? Há pessoas que ficam receosas de ir à igreja por conta dessas situações. Eu, particularmente, já vi pessoas falando assim, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo de cair endemoniada. E a pessoa, de repente, se sentir exposta diante da igreja. Talvez porque ela fique achando que todas as igrejas se comportam como determinadas igrejas ou determinados pastores, né? Talvez a mídia tenha levado essa informação para as pessoas, e as pessoas estão com uma ideia errada. Então tem pessoas que têm receio de ir para a igreja por conta disso. E é importante nós lembrarmos e olharmos para as escrituras e ver que Jesus nunca promoveu uma entrevista com demônios. Nós podemos ver que a única vez que Jesus perguntou o nome de um demônio foi nessa situação do endemoniado gadareno, que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 9. Né? E ainda assim a gente pode acreditar que Jesus fez isso para quê? Para ensinar aos discípulos alguma coisa, para trazer ensinamento a nós ao lermos, que às vezes não é apenas um espírito maligno, às vezes a pessoa está possessa por vários demônios que estão atuando em várias áreas da vida da pessoa. Então isso tudo nos traz um ensinamento muito grande. Então Jesus, ele nunca nos ensinou a fazer entrevista com os demônios. Amém? Porque o que nós temos que trazer é libertação para a pessoa e não ficar tendo um diálogo ali com as trevas. Em segundo lugar, é importante entender também que a libertação nos evangelhos, quando nós lemos, visa restaurar o homem plenamente em seu corpo, alma e espírito. Então, quando a pessoa recebe Jesus e ela experimenta a libertação que há em Cristo, né? A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós lemos isso, nós entendemos que a liberdade que está em Cristo, que é a verdade, ela traz uma restauração completa na vida da pessoa. E essa restauração, ela é espiritual, ela é na alma e ela é também no corpo, nas emoções, nas vontades. Então, é dando à pessoa uma condição de se relacionar com Deus. Amém? Marcos e Lucas fazem questão de registrar que o homem andava nu. Então, quando você lê esse texto, essa mesma história, em Mateus, Marcos e Lucas, nós lemos que existe uma história igual, contada, né, com perspectivas diferentes, porque são pessoas diferentes escrevendo uma mesma história. Então, cada um escreve com uma perspectiva diferente. Então, aqui a gente vê que eles fazem questão, a gente lê em Marcos e Lucas, de registrar que o homem andava nu pelos sepulcros, se autodestruindo e assustando as pessoas. Não sei se você já teve a experiência de ver uma pessoa nessa condição. Agora é encontrado vestido em perfeito juízo e em comunhão com Jesus. Então, aquela pessoa que andava se autodestruindo, causando terror no lugar, possessa, num estado de miséria, ao ter um encontro com Cristo, ela já é encontrada completamente restaurada, vestida em seu perfeito juízo. Então Jesus, ele restaura a dignidade humana.
E é isso que nós temos que levar para as pessoas, a restauração da dignidade humana. Jesus liberta corpo, mente e espírito. Traz uma restauração completa no ser humano. Então fica de aplicação para você e para mim. Temos entendido que a libertação não é apenas a expulsão de demônios, mas também uma restauração plena do ser humano? Então, não adianta a pessoa estar possessa de demônios, aí um pastor, uma autoridade, um cristão vai lá, expulsa aquele demônio, e aquela pessoa teve aqueles demônios expulsos da sua vida, mas ela continua vivendo uma vida de pecado. Então não adianta isso, né? Não adianta. Ela tem que ter uma restauração completa. Então a libertação não é só expulsar demônio. É isso que tem que ficar para nós. Libertação é a restauração plena do ser humano. O que temos feito para libertar os cativos? Fica essa pergunta para nós. Segundo ponto diz assim: compreender que na libertação trava-se uma batalha espiritual. Gente, nós precisamos entender que nós estamos em guerra, certo? Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui numa disputa por almas. Existem pessoas que estão caminhando para o inferno, se cada vez mais presas, achando que são livres, mas na verdade estão presas, cativas em situações, achando que são livres, estão cativas. E nós precisamos entender como igreja que nós temos uma missão, continuar essas ações de Cristo, de levar libertação às pessoas. Então nós estamos em guerra. Não são apenas os pastores, os obreiros que estão envolvidos nessa luta, nessa guerra. Isso é importante. Isso não é para um determinado tipo de pessoa. Cada crente está junto nesta batalha. Cada um que recebeu a Cristo tem que ter a consciência de que está em uma guerra. Agora, você tendo consciência ou não, você está em uma guerra espiritual. E nós fomos chamados para libertar os cativos, levar uma palavra, levar Cristo às pessoas, levar as boas novas de transformação, levar a libertação para as pessoas que vivem presas nas garras de Satanás. É a tarefa de cada um de nós levar a libertação. Você não precisa chamar o pastor para expulsar demônios. Você tem autoridade em Deus, em Cristo, para expulsar demônios. O problema é que nós vivemos uma geração de pessoas que não quer viver nessa guerra, que não quer entender que está em guerra, que se assusta diante do inimigo, tem medo. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: ai, mas eu tenho medo, eu não quero, isso não é para mim, não é meu dom, né? Não é meu dom, então não é para mim. Então, na verdade, nós vivemos uma geração dispersa, uma geração que não está atenta às questões espirituais. E nós precisamos conhecer as armas que nós temos para esta guerra, porque nós estamos em uma guerra, sim, mas Deus deixou para nós armas espirituais, e guerra espiritual não se vence com armas humanas. Guerra espiritual se vence com armas espirituais. Então nós temos à nossa disposição, para nós lutarmos e vencermos essa batalha, armas espirituais. Porque nós estamos em uma guerra. E quais são essas armas espirituais que estão à nossa disposição? Primeiro, a palavra de Deus. A Bíblia. Nós temos a palavra de Deus à nossa disposição e nós precisamos conhecer essa palavra, viver essa palavra, para nós termos autoridade diante das trevas, para que nós possamos ter autoridade para levar libertação às pessoas. Então nós temos que conhecer e viver essa palavra e
a palavra de Deus, ela transforma. Porque a fé também vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é uma importante arma espiritual. A gente sabe que o fundamento é sempre e será a palavra de Deus. Jesus derrotou Satanás no deserto fazendo uso da palavra de Deus. A gente vê isso em Mateus 4, do verso 1 ao verso 11. Certo? Segunda arma que nós temos à nossa disposição para vencer essas batalhas e essas guerras, a oração e o jejum. Nós acabamos de sair de uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Eu te pergunto, você viveu esses 40 dias? Você entrou nessa batalha? Você renunciou os seus prazeres, a sua carne para você se alimentar mais de Deus e se encher mais de Deus? Porque a oração e o jejum é uma importante arma. A oração nos mantém conectados com a fonte do poder. Essa frase é muito bacana. A oração nos mantém conectados com a fonte do poder. Jesus, olha que interessante, havia passado a noite em oração no monte quando expulsou o demônio do jovem lunático, que está em Marcos 9, de 2 a 13. Então, quando a gente vê lá em Marcos 9, de 2 a 13, nós temos o relato de que Jesus passou em oração uma noite e depois veio aquela situação de libertação. Então, a oração ela é uma importante arma, o jejum também. Ao perceber que seus discípulos não haviam conseguido expulsar o espírito maligno daquele jovem, Jesus chamou-os de geração incrédula. E quando libertou o menino, os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Jesus revelou, olha que interessante, que há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Marcos 9, 29. Então, há situações, presta atenção nisso, há situações na sua vida, na nossa vida, que só vão ser resolvidas no jejum e na oração. Nós, às vezes, temos uma tendência a achar que as coisas são normais. Muitas vezes nós nos acostumamos com situações achando que é normal e, na verdade, é uma grande atuação maligna. E nós precisamos entender que há situações, há casos de libertação na vida do outro ou na sua própria vida que você precisa orar e jejuar para que aquela potestade caia, para que você experimente a libertação e que você viva essa experiência e que você passe essa experiência para aqueles que te ouvem. Uma outra arma espiritual, o nome de Jesus. O próprio Jesus deixou claro o poder que há em seu nome. Ele diz em Marcos 16, 17, em meu nome expulsarão demônios. Há poder no nome de Jesus. Convém lembrarmos também que usar o nome de Jesus pressupõe relacionamento com Ele. Não adianta você usar o nome de Jesus se você não tem relacionamento com Ele. O nome de Jesus, ele é poderoso, mas ele só vai ter alguma valia se você tem relacionamento com Ele. Porque senão vai acontecer igual está ali relatado em Atos 19, de 13 a 16, quando os filhos de Seva achavam que podiam usar o nome de Jesus, né, como se fosse um mantra, uma mandinga, para expulsar demônios, né? E eles queriam, né, fazer dessa forma, e em nome de Jesus a quem Paulo serve, diz o texto. Eles quiseram fazer dessa forma, em nome de Jesus a quem Paulo serve, mas o texto nos revela que eles disseram assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês quem são? E essas pessoas levaram uma surra, literalmente, dos demônios. Então não adianta usar o nome de Jesus se você não tem relacionamento com Ele, se você não vive a palavra de Deus. Uma outra arma espiritual, a unção do Espírito Santo.
Então nós temos falado muito sobre sermos cheios do Espírito Santo, né? E vocês percebem que as armas espirituais para nós levarmos libertação às pessoas e para que nós também sejamos libertos, elas também são as mesmas ferramentas que nós precisamos entender que têm que ser usadas para nós sermos cheios do Espírito Santo. Então, a unção do Espírito Santo nada mais é do que você ser cheio dele. Você ser revestido do poder que vem do alto, que nós falamos em aulas anteriores, né? Então, esse poder que vem do alto é você ser cheio do Espírito Santo, é você ter a unção do Espírito Santo, é você saber que você tem autoridade para levar essa palavra de libertação para as pessoas, porque você é uma pessoa irrepreensível. Não que você é perfeito, que você não peca, porque nós somos pecadores, mas nós não vivemos no pecado e nós temos uma vida transformada. Então nós temos autoridade, nós temos unção do Espírito Santo para levar libertação às pessoas. Então nós precisamos nos revestir dessas armas espirituais, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum, o nome de Jesus e a unção do Espírito Santo. Então fica de aplicação para nós. Você tem consciência de que não está num passeio ou em um parque, e sim em uma guerra? Você tem noção disso? Que você está em uma guerra, que as trevas querem destruir a sua vida, quer destruir a sua casa, quer destruir o seu casamento, os seus filhos. Você tem noção de que as trevas têm trabalhado para levar pessoas a viverem cada vez mais cativas no pecado e caminhando para o inferno? Você tem noção de que você está numa guerra e que você não está aqui a passeio? Você sabe que você está em uma missão? Que a partir do momento que você recebeu Cristo na sua vida, você tem a responsabilidade de levar essa informação a outras pessoas? Então, precisamos nos revestir dessas armas espirituais. O último ponto diz assim: compreender que há vários níveis de libertação. Vamos lá. Aqui o autor ele relata algo que eu me identifiquei quando eu li, porque ele diz assim, que no início do ministério dele, era difícil passar por uma semana sem expulsar demônios. De 2 ou 3 pessoas. Ele diz assim, hoje vemos menos pessoas caindo endemoniada em nossos cultos. Por quê? Será que o inimigo hoje trabalha de forma mais sofisticada? Às vezes eu me faço essa pergunta também, porque eu me converti na minha adolescência e eu me lembro que nos cultos na minha igreja, em São Caetano, sempre tinha alguém com alguma possessão maligna em algum culto de semana, culto de domingo. Eu tenho experiências na minha casa com a minha mãe de pessoas que chegavam lá e caíam endemoniadas e a minha mãe expulsava. Quantas vezes eu estava chegando do trabalho e eu chegava ali e via minha mãe, já vi tenho várias cenas da minha mãe na garagem expulsando demônios, porque a minha mãe estava às vezes lá e a pessoa passava na calçada e começava a conversar com a minha mãe e caía. Aí minha mãe orava e expulsava. Então, isso para mim, ver pessoas endemoniadas é algo muito comum. Na época que eu me converti, hoje a gente não vê isso. Hoje a gente tem a impressão que tem muitos demônios que entram, sentam e assistem os nossos cultos. É forte isso, né? Mas é essa sensação que eu tenho, que as pessoas elas entram cativas e vão embora cativas. Sabe aquele culto, às vezes amarrado, que você sente que parece que não vai, que tem alguma coisa que está segurando o culto, que as coisas não fluem, parece que o céu está de bronze? É importante nós termos o discernimento espiritual de parar, orar, expulsar com autoridade para que as coisas fluam. Nós não podemos nos acostumar com esse ambiente de que parece que nós estamos aqui a passeio. Nós não estamos a passeio, nós estamos aqui em guerra e nós precisamos ser libertos para levar libertação aos cativos.
A gente vê aqui que Judas, o exemplo de Judas, que Satanás entrou em Judas, tomando ele, né, deixando o sentimento de avareza, fazendo com que ele amasse mais ao dinheiro, ao ponto de vender a informação de quem era Jesus, para entregar Jesus. E Judas, ele caminhava com Jesus. Judas, ele via os milagres, ele estava ali, ele era crente, ele tomava ceia e ele traiu Jesus. Então aqui a gente vê o exemplo de uma pessoa que cria, que estava ali, mas não era liberta. Tem também o exemplo de Simão, o mágico de Samaria, que foi batizado, isso está em Atos 8, verso 22 a 23, que ele foi batizado e ficou impressionado com o poder, né, dos apóstolos. E ele falou, poxa, eu quero esse negócio para mim. E ele começou até a oferecer dinheiro para receber esse poder. Só que Pedro diz assim para ele, que o seu coração está sob influência maligna. Ele achando que ele poderia comprar o poder de Deus. Tem pessoas que ainda pensam assim, que é possível comprar o poder de Deus. Então, mesmo pessoas que vêm para Jesus, são batizadas, que andam, né, aspas, com Jesus, elas precisam ser acompanhadas num processo de libertação específica em determinadas áreas de suas vidas. Então esse ponto ele está falando que nós precisamos compreender que a libertação ela tem níveis diferentes. Então nós entendemos que tem as pessoas que são libertas de demônios. Então porque quando a gente fala em libertação a gente pensa só naquela pessoa que está possessa. Então quando a pessoa ela recebe uma oração e ela é liberta daqueles demônios, os demônios saem, é libertação. Sim, é libertação. Mas também existem pessoas que estão na igreja, estão batizadas, creem em Jesus, não tem demônio no corpo, mas ainda não são totalmente libertas. Elas não são possessas por demônios, mas elas ainda não tiveram ainda uma libertação completa nas suas vidas. Então é preciso entender que há algumas libertações que as pessoas precisam buscar em sua vida que ela não pode deixar passar. Às vezes a pessoa fica anos vivendo daquela forma que a gente costuma chamar de pecadinho de estimação. Então a pessoa precisa ter libertação dos seus vícios. E existem tantos vícios, vícios com bebida alcoólica, com cigarro, com pornografia, vícios sexuais. Existem coisas que a pessoa vive que ela ainda não está liberta e ela precisa passar por uma libertação completa na sua vida. Há também a libertação de situações de amarras, de amargura. Então a pessoa ela está na igreja, ela é batizada, ela está ali, só que ela tem ainda raiz de amargura no seu coração por alguma coisa do passado, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão para a pessoa que ofendeu, não consegue ter humildade de reconhecer os seus erros. Então, são pessoas que têm raiz de amargura, que vivem presas, né, perdidas, pessoas que vivem soterradas nas suas mágoas, nas suas decepções, porque a vida nos propõe muitas coisas ruins também, né? Nesse mundo a gente tem aflição, mas a gente tem que ter bom ânimo e vencer as aflições com Cristo. E tem pessoas que estão na igreja, mas elas não são completamente libertas, porque elas caminham em amargura, porque tem mágoa, porque a sua alma não está curada, o seu coração não está curado. Ah, mas eu sou batizado, mas eu tomo a ceia, eu creio em Jesus, eu sou salvo, mas você ainda não é completamente liberto. Então é isso que diz que a libertação, quando diz que a libertação tem que ser completa na nossa vida, é isso, é libertação em todas as áreas. E tem também a libertação de pecados que escravizam, que está relacionado também com o que eu li aqui sobre libertação de vícios, né?
existem pecados que escravizam a pessoa. Então tem pessoas que elas têm uma facilidade para mentir, mente e vive na mentira e acha que está tudo bem, porque está escravizada na mentira, mesmo estando dentro da igreja. Pessoas que têm problema com maledicência, tem o costume de ficar falando mal do outro, é um mal que ela tem, ela é escravizada com esse pecado na vida dela, de falar mal das vidas das pessoas, de fazer, às vezes, fofoca, de causar intriga. Então, existe esse mal que precisa também de libertação na vida da pessoa, mesmo ela estando dentro da igreja. Então, pecados que escravizam, voltando aqui à questão da pornografia, masturbação, tantas coisas que podem levar a pessoa a uma vida de escravidão no pecado. Então, a libertação ela tem que ser completa nas nossas vidas, como diz aqui, e existem níveis específicos de libertação. Só pode proclamar libertação aos cativos quem já experimentou a plena libertação. Então não tem como você anunciar libertação, não tem como você ter autoridade para proclamar isso se você não é uma pessoa completamente liberta. Fica aqui uma pergunta que o autor faz para nós. Crente fica endemoniado? Ele dá a resposta pessoal dele. Não acredito que alguém que seja morada do Espírito Santo possa ficar possessa por demônios. Eu também compartilho dessa opinião. Mas acredito que possa ser influenciado por demônios que ainda se aproveitam de brechas na vida de tais crentes, para mantê-los limitados e sem ousadia para testemunhar de Jesus. É exatamente isso que eu penso, que a pessoa ela não é endemoniada, mas ela dá brechas para as trevas agirem na sua vida. Justamente porque o inimigo ele é legalista, então enquanto ele tem ali aquela situação que é dele, ele vai continuar agindo. E a hora que você se arrepende, que você pede perdão, que você clama o sangue de Jesus na sua vida, você experimenta a libertação. Aqueles demônios, eles têm que recuar, eles têm que sair. Aí você tem autoridade para levar também a libertação a outras pessoas que estão à sua volta. Então existem muitas pessoas que elas estão pensando que libertação é só expulsar demônio, mas não é só isso. Existem muitos cristãos que são como Judas, que traiu Jesus, como esse Simão o mágico, que achava que poderia comprar o poder de Deus. Existem muitos crentes que precisam se libertar de vícios, se libertar de amarras de amargura, que precisam liberar perdão. Muitos crentes que precisam de libertação de pecados que escravizam. Então que a gente possa meditar nessa palavra, que Jesus, ele veio trazer libertação para as nossas vidas, uma libertação espiritual que atinge todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito. A aplicação é assim: você tem compreendido que o desejo de Jesus é a libertação do ser humano em todos os níveis? Em todos os níveis. Há alguma coisa em sua vida que ainda o prende e amarra, impedindo que você viva plenamente livre para Deus? Então, se há, ore, coloque isso diante de Deus, peça para que Ele te dê forças, para que você saia desse cativeiro maligno, para que você possa experimentar a libertação completa na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando aqui nessa revista com o tema multiplicação. A multiplicação da igreja, ela acontece através de um povo cheio do Espírito Santo. E um povo cheio do Espírito Santo é um povo liberto. Pessoas libertas que levam libertação aos cativos. Então, libertação aos cativos é a missão da igreja. Cativos estão por todos os lugares, muitas vezes dentro dos templos, indo aos cultos e voltando para casa com os mesmos demônios de estimação.
não conseguem viver a vida plena em Cristo. O que é necessário fazer então? Façam uso das armas que estão à sua disposição e sejam ajudados por aquele que já vivem totalmente libertos. Não nos conformemos em viver escravizados pelo que quer que seja. Não permita viver uma vida de escravidão. Seja liberto completamente. Você tem uma missão, a missão de levar libertação aos cativos. Então seja liberto e leve libertação àquelas pessoas que estão à sua volta. Tenha autoridade de Deus, usando as armas espirituais para vencer essa guerra que nós vivemos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus, se assim Ele permitir.